Eu quero louvar a Deus por estar aqui na Igreja de Deus. É a terceira vez que aqui me encontro. Já estive aqui no casamento da Kathleen, né? Num almoço maravilhoso. Ontem estivemos aqui participando do sangue e do corpo de Jesus, foi maravilhoso. E hoje, graças a Deus também, com essa rica oportunidade de, junto com os irmãos, adorarmos o nome santo do Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida do bispo, o Pedro Gomes, bispo, pastor, diácono, a gente é tudo, né, pastor? Deus abençoe o irmão, principalmente pela confiança que me é dada, viu? Chegando em Minas Gerais, não esquece de passar em Lavras, não. Vai ser recebido da mesma maneira, com esse amor, tá? Quem encontrou referência bíblica, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 26 e versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Diga comigo, Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. 41. Vamos adiantar por causa do tempo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só até aqui. Vamos fazer uma pequena oração? Senhor Jesus, é chegado o momento em que a sua palavra vai ser ministrada. E como de costume, eu quero te pedir nesta noite a sua graça sobre a minha vida, para que assim, meu Deus, eu possa ministrar não apenas à igreja, mas diante do Senhor. Todas as pessoas que aqui se encontram, que se achegam a esse altar, não tem outra finalidade senão glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Que o Senhor me use nesta noite como um instrumento do Senhor, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Amém e amém. Pode se assentar glorificando a Deus. A palavra do Senhor nos fala, já nos momentos da paixão de Cristo, que Jesus agora vai para um lugar chamado Getsêmani. E ele chama todos os seus discípulos para estar com ele. Para os irmãos que não sabem, a palavra Getsêmani, ela significa lagar de azeite ou prensa de azeite. Jesus estava levando os seus discípulos para a prensa de azeite. E o Senhor disse para os seus discípulos, revelando-lhes uma profecia que a poucos minutos se cumpriria. E o Senhor disse para os seus discípulos: ei, esta noite todos vocês vão se escandalizar de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro, mais do que nunca, se levanta imediatamente e diz para o Senhor: que é isso, Senhor? O Senhor está enganado? Eu sou crente demais. Eu sou um homem de Deus tremendo. Por que, Pedro? Porque eu estou pronto a ir contigo até a morte. Eu não estou andando com o Senhor simplesmente por andar, não. Eu já estou pronto e eu estou preparado a ir contigo até a morte. O Senhor Jesus, naquele momento, o raio-x divino foi lá no coração de Pedro.
a onisciência de Deus conhecendo a vida de Pedro, o Senhor disse para ele: você está preparado? Sim, Senhor, até a morte. Pois bem, meu filho, vamos ver quem é você na prensa de azeite. Quero te dizer uma coisa, Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galho cante. E Pedro olha e diz para o Senhor: não, eu estou pronto a ir contigo até a morte. E a Bíblia diz que todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus se levanta e vai para a prensa de azeite, para o lagar da azeitona, aonde as prensas de pedras no Antigo Testamento prensavam a azeitona, e a azeitona colocava para fora o que ela tinha dentro, ou seja, azeite. Vamos para lá agora, gente, e vamos ver então se realmente vocês estão preparados. Porque é na hora da prensa que a gente vê quem é quem. E foram. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus começa a preparar como um mestre. Começa a preparar os seus discípulos para aquele momento. Vão passar na prensa e precisam ter estrutura espiritual para passar pela prova e sair do lado de lá vitorioso e vencedor. E não existe outra receita. É oração e vigilância. Vamos orar, pessoal. Dobra o seu joelho e vamos buscar a presença de Deus. E o Senhor Jesus começa a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. E quando Jesus volta, os discípulos estão adormecidos. E o Senhor lhe faz uma pergunta, principalmente a Pedro, que tinha dito que estava pronto. A Bíblia diz, foi para Pedro: Pedro, você não pode vigiar comigo nenhuma hora, Pedro. E às vezes isso aí fala tanto no nosso coração, irmãos, porque nós passamos mais de 1 hora na internet, passamos mais de 1 hora navegando aí. Quem costuma navegar aqui? Levanta a mão aqui. Quem navega na internet? Ninguém, né? Cuidado para não naufragar, hein? E nós passamos horas e horas e horas no nosso dia fazendo tantas coisas. E graças a Deus, né, irmãos? Passamos também horas e horas e horas na presença do Deus Todo-Poderoso, porque é de joelhos que nós nos mantemos de pé na presença de Deus. Naquele momento, de repente, a Bíblia diz que a agonia do mestre, a prensa começou a prensar. E a Bíblia diz que Jesus começou a se entristecer de tal maneira que começou o seu suor transformar-se em gotas de sangue. A Bíblia diz que naquele dia a agonia era tão grande, a prensa estava prensando com tanta força, que o Consolador recebeu a visita de um anjo para lhe consolar. Eu não sei quais palavras o anjo disse para ele, mas certamente o anjo dizia: vai, campeão, porque através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, que a igreja de Deus vai viver em Brasília, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Vai, se entrega, vai até o final, porque existem multidões e multidões que vão receber as mais lindas e ricas bênçãos da parte de Deus. E o Senhor, por algumas vezes, orando: Senhor, Pai, se possível fora, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. E o negócio estava estreitando. De repente, aparece quem? Judas, o traidor. E ele chega diante de Jesus, lhe dá um beijo no rosto, o beijo da traição. Aquilo doeu menos do que um soco, muito menos do que um pontapé. Foi o beijo da traição. E naquele momento os soldados com porretes, varapaus, com espadas, lançam mão de Jesus e a prensa de uma vez. E os discípulos revelam quem eram realmente naquele momento. Estavam com Jesus, andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, chegaram até a ser usados por Jesus, chegaram a ser bênção nas mãos do Senhor. Mas na hora da prensa, que a prensa prensou, Pedro arrancou a espada imediatamente, mirou na garganta de Malco, errou, pegou na orelha. Jesus pega a orelha no chão. Olha como é que Jesus estava na espiritualidade, estava orando sem cessar no meio da prensa, pegou a orelha no chão: que é isso, Pedro? E colou a orelha no lugar, disse assim: mete a tua espada na bainha, Pedro, porque aquele que com a espada fere, a espada também será ferido. Eu não poderia pedir ao meu Pai 12 legiões de anjos para me defender neste momento, mas tudo isso que está acontecendo aqui é para que se cumpra a palavra do meu Deus. Para isso eu vim, Pedro, e eu vou até o final. Aleluia.
A prensa prensou, e Pedro, que andou sobre as águas, se revelou imediatamente quem ele era. Mas a prensa continuou em cima de Pedro, ela não parou. Quando Pedro viu que Jesus foi levado, Pedro foi andando à distância, acompanhando o espetáculo da cruz. E ao longe, olhando o mestre, alguém chega para ele e disse assim: ei, você é um deles. E a prensa prensou de novo, e ele disse assim: não, eu nem sei quem é ele. E alguém disse assim: você é dele, sim, qual é o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir? Não, eu não sei quem é ele. E uma mulher disse assim: você é um deles, sim. E eu não sou, e começou a falar, e a falar, e a falar. Eu não sei quem é ele. E naquele exato momento, o galo cantou. E eu acredito que as lágrimas desceram nos seus olhos, porque ele olhou e disse assim: eu estava pronto, eu estava preparado. E agora, olha só, eu fracassei, meu Deus. Irmãos, é sobre esse tema que eu gostaria de ministrar nestes minutos que nos restam. Porque existe sempre um Getsêmani na nossa vida. Nós estamos caminhando em nossa carreira espiritual, alistados no exército de Deus. Mas precisamos estar preparados para os imprevistos que vêm sobre as nossas vidas, para nos mantermos de pé na presença de Deus. O equilíbrio que nós temos que ter entre a carnalidade e a espiritualidade depende da vida consagrada que nós temos na presença do Deus Todo-Poderoso. Você imagina que eu tenha nas minhas mãos um balão, uma bexiga dessa de aniversário, e eu pego essa bexiga e começo a soprar, e ela vai enchendo. Eu dou um nó nela e eu solto ela. A lei da gravidade vai puxar ela para baixo, e ela vai chegar até no chão. Mas se em vez de oxigênio, de ar que eu soprar, eu colocar neste balão gás, o que ele vai fazer? Em vez de descer, ele vai? Assim é a vida do crente, do servo de Deus. De que você está cheio? Você está cheio de si, ou você está cheio do Espírito Santo de Deus? Porque quando nós estamos cheios de nada, a lei da gravidade chamada pecado vai sempre nos puxar para baixo. E quando nós passarmos por o Getsêmani, nós sempre vamos ao chão, à lona, porque a gravidade do pecado vai sempre puxar a gente para baixo. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, quando a prensa prensar, os frutos do Espírito de Deus vão se espalhar, porque estamos cheios da glória de Deus nas nossas vidas. Somos servos de Deus. E é nestes momentos do dia a dia em que nós nos revelamos e nos mostramos quem realmente nós somos. Eu trabalhava numa empresa, 2 trabalhos para trás, e eu era gerente de uma empresa. E o meu patrão me confiava muito e dizia para mim: escute, vá no banco, leve um malote de dinheiro e deposite lá. A gente tinha trocado de banco, a gente tinha conta no Santander, no Benj, não me lembro, e mudamos para o Itaú. E quando eu cheguei no Itaú era novidade. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, era o primeiro dia, eu com aquele malote de dinheiro, olhei para o rapaz do colete laranja, disse: meu amigo, me responde uma pergunta. Eu falei: pois não. Aonde que eu entrego o malote? Assim, o último caixa da esquerda, mas aquela fila ali é a fila da terceira idade, é lá mesmo. Mas eu vou passar na frente deles? Não, meu filho. Você vai chegar lá e tem uma campainha, você vai apertar a campainha e vão te atender. Ah, ok. E lá fui eu. E fui passando as pessoas da melhor idade. E fui passando por um, por outro. Quando eu cheguei no último, que eu fui apertar a campainha, um senhor segurando a minha mão. O senhor olhou para mim e disse assim: aonde você pensa que você vai? Eu disse: ah, não, meu senhor, só pode ficar tranquilo, porque eu não vou tomar a sua frente, não. Que é isso? É porque o rapaz, não quero nem saber. Daqui você não passa e ponto final. Falei: meu senhor, eu simplesmente preciso tocar naquela campainha ali, pronto, e mais nada. Não vai passar daqui e acabou. Aí eu virei para ele assim e falei assim: meu senhor, mas por que tanta ignorância? Aí ele puxou uma pochete assim: ai meu Deus, vai arrancar um 38, meu Deus. Arrancou o estatuto do idoso e queria me esfregar na minha cara: meus direitos aqui. Falei: meu Deus do céu.
E do lado a torcida do Flamengo assistindo. E eu estava no meio de um espetáculo. Aí eu abaixei a minha cabeça assim, não, meu senhor, está tudo bem, pode ficar tranquilo que eu espero a minha vez. E fui saindo. Nisso, a temperatura foi lá em cima, e foi subindo, e foi subindo, e foi subindo. E eu olhei para ele assim, meu Deus do céu, eu vou avançar nesse homem, Jesus, tem misericórdia. Ele foi subindo, de repente ela foi descendo, 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 descendo. Eu cheguei para o rapaz do colete e falei assim, você viu o que aconteceu? Você me mandou ir lá naquela fila lá, o senhor quase me bateu. Ele falou assim, mas é lá mesmo, você vai ter que enfrentar. Falei, você está de brincadeira comigo, ué? Eu vou ter que ir lá. Falei assim, vai ter que ir lá sim. Aí eu fui. Mas Jesus é tão bom, pastor, que quando eu cheguei lá, o último caixa, o último funcionário do caixa, lá da direita, chamou o velhinho. O senhor pode vir, que ele viu o clima, que estava complicado, chamou e foi para lá. Aí chegou a minha vez. Aí eu fui todo alegre. Quando eu fui tocar na campainha, ele gritou lá da ponta, e se quiser resolver no braço, a gente resolve aqui agora. Pensa bem, irmão. Pensa bem. Então, escute, servir a Deus está muito além de eu colocar uma roupa bonita, uma gravata, um sapato Bali, Floshine, uma gravata dorê, etc. Está bem perfumado. Isso tudo é bom, faz parte, tá? Eu sou a favor. Eu sou a favor do crente prosperar. Crente dizimista é uma bênção. Eu sou a favor. Mas está além do exterior, está no interior, uma vida cheia da presença do Espírito de Deus. Nós só vamos vencer se nós alimentarmos a nossa vida espiritual na presença de Deus. Assim, quando a prensa prensar, os imprevistos da vida aparecerem, nós estamos em condições de mantermos a nossa fé na presença de Deus, sem escândalo algum. Pelo contrário, ganhando muita gente sem palavras, por ver em nossa vida, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Conta-se uma história para ilustrar a necessidade que nós precisamos alimentar mais a nossa vida espiritual do que a nossa vida carnal. Que um rapaz chegou numa cidade, e aquele rapaz muito espertinho, com 2 cachorros, um pitbull branco e um pitbull preto. E ele foi passando nas lojas, em tudo quanto é lugar, e perguntava assim para as pessoas, ei, sábado os 2 cachorros vão se enfrentar, façam suas apostas. Aí um olhava o cachorro branco e disse assim, vou apostar nele. E começou as apostas tudo no cachorro branco. Ele, mais que esperto, pegou o cachorro preto e prendeu e amarrou e deixou o bichinho mais de uma semana com fome. E o preto foi emagrecendo, emagrecendo e dando ração para o branco. E o branco foi ficando forte, 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 forte. Chegou o sábado que ia haver o confronto entre os dois. Mas o cachorro branco pegou o preto e meteu-lhe o sarrafo. Mas mordeu e acabou com o preto. O preto estava uma semana com fome. E o branco forte. E ele, que viu que a aposta estava todo no preto, ganhou um dinheirão. Sábado que vem tem outra luta. Todo mundo apostou em quem? No vencedor. E o que ele fez? Ele pegou o que venceu e agora deixou ele com fome. E começou a alimentar o outro. E assim aquele homem ganhava dinheiro. A moral da história é o seguinte: nós temos em nossa vida 2 lados. O nosso lado humano e nós temos o nosso lado espiritual. Quem nós alimentarmos mais, certamente irá se sobressair. Se nós consagrarmos a nossa vida a Deus, certamente quando nós passarmos pelos Getsêmanes da nossa vida, nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus e vamos tirar de letra as provas e as dificuldades que vêm sobre a nossa vida e vamos sair vitoriosos e vencedores na presença de Deus. A Bíblia diz que não existe luta maior do que você. Mas por que eu caio então? Porque eu deixo de orar, porque eu deixo de vigiar. Mas está escrito isso na Bíblia? Está. A Bíblia diz,
não virá sobre vós tentação além daquilo que vós possais suportar. Antes, com a tentação virá o escape da parte de Deus. Então, quando a luta vem sobre a nossa vida, o Salmo 103, versículo 14, se não me falta a memória, está escrito: o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor se lembra que nós somos pó. Antes da luta e da provação vir sobre a nossa vida, Deus tem o compromisso de pesar a nossa vida e pesar a luta que virá sobre nós também. Um dia eu estava numa igreja, irmão, pastor Estevão, um jovem olhou e disse assim, no meu lado orando: Senhor, manda sobre a minha vida a prova de Jó, para mim te provar que eu sou crente. Falei, eu do lado de lá orando: Senhor, não escuta isso não, tem misericórdia, meu Deus. Senhor, o teu servo não sabe o que está falando, meu Deus, tem misericórdia. E nós precisamos, número 1, entender de que a fidelidade de Deus, ela é sobre as nossas vidas. E o desejo de Deus é que um exército cheio do Espírito, cheio da glória e da virtude de Deus, se levante para ganhar Brasília para Jesus, para ganhar o mundo para Jesus, para fazermos a obra do Senhor. Deus não quer pessoas simplesmente intelectuais. Eu sou a favor da teologia, adoro estudar a Bíblia. Deus não quer simplesmente pessoas lotadas de conhecimento. Tem que ter sim a primazia e a prioridade é nós realmente termos intimidade, comunhão com Deus no Espírito, porque Deus diz para nós que nós somos moradas de Deus em Espírito. Aonde é o endereço de Deus? É a igreja de Deus? Amém, Deus está aqui porque a Bíblia diz que no meio do castiçal Ele anda onde está 2 ou 3 reunidos no seu nome. Mas o verdadeiro endereço dele está dentro de você, porque Deus habita dentro do seu coração e dentro da sua vida. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vai buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. As virgens imprudentes têm a lamparina nas mãos, mas não compram azeite. As prudentes não, elas estão comprando o azeite, estão com as suas lamparinas acesas, iluminando o seu caminho, sabendo por onde vai andar. E quando Jesus voltar, este azeite justifica a partida desta noiva gloriosa, porque está cheia da glória de Deus. Quem não está cheio diz, Senhor, leva mais um tempinho aí, porque o negócio aqui está feio. Mas quem está cheio diz, Maranata, ora vem Senhor, eu estou te aguardando. Eu podia dizer para você muitos exemplos dentro da palavra de Deus. Por exemplo, Ana. Você sabe como que significa o nome de Ana? Graça. E a adversária dela? Penina. O nome significa coral. Parece ser um coral de voz, mas pela atitude da mulher, a cobra coral, né? Meu Deus, o que é aquilo? E a Bíblia nos diz que aquela mulher, todos os dias estava ali, tentando a vida de Ana. Ana era quem? A graça. Você nunca escutou Ana levantar para brigar? Eu imagino ali na mesa, pastor, elas sentadas, na hora do jantar. Uma das crianças de Penina, porque Penina tinha um monte. E Ana, a Bíblia diz que o próprio Deus lhe cerrou o ventre. E ela quietinha. E a Bíblia diz ali, imagino eu, isso é uma conjectura, que estavam sentados na mesa, de repente Penina olha para Ana e diz assim, ei, fala para esse menino ficar quietinho aí, passa o lencinho na boquinha dele. Ah, você não sabe o que é isso, né? Quem sabe um dia Deus te dá. E ficava acabando com ela. As suas lágrimas caíam. Mas uma lágrima para Deus é uma frase inteira, é uma carta. E ela chorava, 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 chorava. Um dia ela entrou no templo, na casa de Deus. Por isso que nós não somos a favor da pessoa ficar servindo a Deus em casa, nem assistindo mensagem pela internet, né, pastor? E ela foi para a casa de Deus e foi ali derramar a sua alma na presença de Deus. A graça foi lá para a igreja, para o templo, para o tabernáculo. E quando lá ela entrou, ela começou a se derramar na presença de Deus. Em vez de ficar contando para A, B, C, D, ela foi para a presença do Deus Todo-Poderoso apresentar todas as afrontas que ela tinha. O sacerdote Eli olhou para ela assim, ei mulher, aparta-te de ti o teu vinho. Ela assim, não,
Eu não bebo não, eu sou crente cheio do azeite. Eu estou aqui derramando-me na presença do Deus Todo-Poderoso. Enquanto essa mulher está me afrontando, enquanto essa mulher está olhando para mim e fazendo isso e aquilo, eu não estou revidando não, eu estou aqui aos seus pés, Senhor, para te apresentar tudo isso, porque eu creio que Tu és um Deus que faz uma reviravolta na vida do Teu servo. O Senhor é o Deus que tira daqui e coloca aqui, pega de baixo, põe em cima. O Senhor é o Deus que faz da estéril a mãe de uma multidão, e eu estou me derramando na presença do meu Deus, porque Ele tem a solução. Crente cheio do Espírito Santo, ele sente afronta, ele passa dificuldade, mas ele não perde a esperança, porque um dos frutos do Espírito é a fé. Então a fé diz para ele: vai, porque Deus é contigo, mais cedo ou mais tarde a sua bênção vai chegar, essa afronta vai ficar para trás, Deus fará coisas grandes e tremendas na tua vida. José foi prensado, a mulher de Potifar lançou a mão sobre José. E quando ele foi prensado, imagine, devia ser uma mulher bonita, formosa. Agarrou José, eps, parou. Negativo. Mas por que, José? O patrão não está aqui. Eu falei: não está, mas Deus está. Jeová está. Está tudo aqui na minha mão. Só que a senhora tem dono. E eu tenho dono também, porque eu sou do meu Deus e eu sou fiel a Ele. Lançou, deixou a capa na mão da mulher e saiu ileso. Saiu acusado pelos homens, mas saiu justificado diante da presença de Deus, porque era um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Então nesta noite eu encerro minhas palavras dizendo a você: estamos a um passo do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, escute, para que você possa discernir o tempo que estamos vivendo. A Bíblia diz assim em Daniel 12:5: e há de ser que nos últimos dias a ciência se multiplicará. É verdade ou não? Hoje os homens quase estão deixando de acreditar em Deus, de tão desenvolvida que está a ciência. Tem gente até trocando de cor de olho. É transplante, é tanta coisa, e é cumprimento da palavra de Deus. Isso aconteceria nos últimos dias. Outra coisa que tem acontecido nos últimos dias: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, mas aquele que permanecer até o fim será. O pecado tem se multiplicado também. Mas a Bíblia diz também, e há a notícia boa, e se a notícia for boa, eu quero escutar você dando glória a Deus. E há de ser também, disse Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam. É tempo de sermos cheios do Espírito de Deus. É tempo que a ciência se multiplica. É tempo que o pecado também. Mas aonde o pecado abunda, superabunda a graça de Deus. Enquanto o pecado se multiplica, Deus está multiplicando a sua graça sobre a igreja, a sua unção e a sua virtude, para que de pé nós marchemos na sua presença como um exército de pé, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Quando eu me converti em 94, um dos pastores que me discipulou disse assim para mim, que um jovem chegou na igreja e disse: pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Pois não, meu filho, vamos orar. E começou a orar. E foi orando. Quando o pastor viu que já era mais ou menos umas 10h30, disse: meu filho, faz o seguinte, vem amanhã. Não, pastor, eu quero ser cheio hoje. Tem hora que o pastor passa uma prova, né, irmão? Então tá bom, meu filho, vamos orar. E foi orando, ora. Quando foi dando 11h30, o pastor falou de novo: meu filho, volta amanhã então hoje já deu, não já? Não, pastor, eu não saio daqui sem ser cheio, não. É mesmo, meu filho? Você tem essa fé? Eu falei: tenho, e eu estou aqui para receber. Oh, meu Deus. Então tá bom, meu filho, vamos orar. E foi orando. Quando deu por volta da meia-noite, aquele jovem foi tão cheio do Espírito Santo, que ele começou a pular, a saltar, a falar em línguas estranhas, foi cheio da glória de Deus. E o pastor: graças a Deus, aleluia.
No outro dia, quando o pastor estava andando na rua, de repente ele viu uma multidão assim, um alvoroço. O que será que é aquilo? E ele olhou e viu ali uma pessoa caída debaixo de uma marquise. O jovem tinha passado, estava andando, uma marquise caiu e caiu em cima dele. E ele foi olhando no meio da multidão assim, uma gretinha, ele olhou e era aquele jovem que ele tinha orado por ele a noite passada. E ele virou assim para o jovem assim, aquela comunicação entre olhos. Ele olhou assim para o jovem, querendo ajudar, mas não podia fazer nada. O jovem gritou lá no meio dos escombros: pastor, fica tranquilo aí, meu irmão. O que importa é que eu fui cheio ontem do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Seja cheio do Espírito de Deus.